prosseguir com o nosso estudo na carta 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, um dos últimos livros pela nossa organização, como a gente chama, canônica, né? A sequência dos livros aqui do Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 2. Hoje nós vamos meditar nos 10 primeiros versículos. Eu creio muito que você está sendo abençoado com a exposição dessa carta. E a minha oração é que hoje não seja diferente. Que o Senhor Deus possa te visitar na sua residência, entrando no seu coração, fazendo que você entenda esse alimento da sua santa palavra. Para isso é necessário que a gente se aquiete, a gente tenha uma disposição maior, a gente tente voltar a nossa atenção. Sei que há muitos desafios, não é, para a gente acompanhar uma pregação, um estudo bíblico da nossa casa, mas que possamos, em nome de Jesus, nos aquietar e nos alimentarmos dessa santa palavra. São os 10 primeiros versículos. Pegue sua Bíblia, chama os meninos, compartilha aí o nosso canal para outros irmãos que não estão acompanhando ainda. 1 Pedro capítulo 2, 10 primeiros versículos dessa passagem tão preciosa. Diz assim a palavra de Deus: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. De maneira pontual, para resolver algo. E ela falava, e o casal nos falava das saudades que estava tendo da igreja. E nós ouvimos isso a uma boca, toda a igreja, em uníssono eles dizem como está fazendo falta a igreja de Cristo Jesus. É aqui onde o Senhor Deus tem nos ajudado, tem forjado o nosso caráter, tem nos usado para o seu louvor no nosso trabalho aqui na casa de Deus, nos departamentos. E nós vemos que estamos tendo esse prejuízo, porque na verdade é importante o ajuntamento. Para quem tinha dúvidas quanto a isso, dizer assim, não, a igreja não é importante, tem sentido. E daí vem uma vantagem desse período, que é o quê? Valorizar, saber da importância ao ajuntamento, a estar na igreja, a participar dos trabalhos da igreja, a cultuar ao Senhor, especialmente e principalmente. Não nos esqueçamos do anseio do povo de Israel ao desejar ir à casa de Deus. Tanto é que vários dos salmos são chamados salmos dos degraus, que eram canções que foram produzidos, cantados, utilizados pelo povo judeu quando eles estavam se deslocando de suas regiões para o templo, para adorar a Deus. Então, isso tem nos trazido também essa vantagem, mostra a nossa necessidade da igreja. Espero, oro e desejo muito para que no nosso retorno nós vejamos irmãos mais alegres, vejamos irmãos mais desejosos de vir para a igreja, irmãos mais atentos às ministrações, irmãos assim com lágrimas nos olhos de estar aqui nesse ambiente junto de adoração, junto com o povo de Deus, junto com os demais irmãos. Mas há um fato importante que nós precisamos pensar. Embora dispersos, nós continuamos sendo igreja. Em casa, continuamos sendo igreja. E não digo somente eu continuo sendo membro da igreja presbiteriana do Catolé e da igreja presbiteriana da Quarta Igreja, ou da Batista, ou da Congregacional, ou da igreja de Buqueirão. Não, nós fazemos parte da mesma igreja de Cristo reunida, cada um no seu lugar, mas nós temos a plena consciência porque sabemos o que é ser igreja. E ser igreja vai para além desse edifício, vai para além dessa estrutura física onde nós estamos nos reunindo, vai para além da sua igreja. Você sabe, pela Escritura Sagrada, que a igreja ela é mais do que tijolos, é mais do que edifício, é mais do que construção. Essa própria carta que Pedro está escrevendo, nos seus primeiros versículos vai falar dessa natureza da igreja, porque ele diz assim, no verso 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Aí ele vai dizer, no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, há um entendimento aqui, quando ele vai falar dispersão,
ele está falando sobre a diáspora. Ou seja, a gente tem duas formas de entender isso. Como os judeus fora da Terra Santa, fora de Jerusalém, que estavam espalhados em outras regiões, então eles eram chamados judeus da dispersão. Contudo, há um significado mais amplo e mais real para nós aqui, porque a carta de Pedro não foi escrita especialmente aos judeus, mas à igreja gentia, à igreja que não era israelita. Então, nesse sentido, esses são os da dispersão. Quem são estes? Nós que estamos não na nossa região, não na nossa nação, na pátria celeste, onde nós aguardamos estar um dia, mas nós estamos aqui como peregrinos, como forasteiros. Então, dentro desse entendimento, nós sabemos que a igreja forasteira, você está na sua casa, não é? Você não está em casa. O que é isso? Porque agora buguei. Você não está em casa no sentido de que você não está no seu lugar definitivo, na pátria celeste. Você, por mais que crie raízes aqui nessa terra, você sabe que a nossa pátria está nos céus. Então, nesse sentido, nós sabemos o que é ser igreja. E por isso queria meditar nessa manhã, nesse estudo, que a igreja de Cristo é mais do que um edifício. A igreja de Cristo é mais do que um edifício, é mais do que uma edificação, é mais do que uma construção. Em primeiro lugar, queria ver com vocês que a igreja de Cristo é mais do que um edifício, porque é uma comunidade guiada pela palavra. Como nós começamos a falar, e o meu ponto é o seguinte, para que você entenda bem, nós não somos somente regidos pela palavra de Deus dentro do ambiente eclesiástico. Eu dou importância à palavra de Deus somente quando estou na igreja, e fora da igreja eu não tenho um compromisso com essa palavra. Não. Continuamos sendo igreja, porque nós entendemos que a igreja ela é a igreja quando ela tem um compromisso com a palavra de Deus, seja dentro do muro, seja dentro do nosso ambiente eclesiástico, seja nesse mundo, continuamos com esse princípio normativo, que é a palavra de Deus, que é a voz do Todo-Poderoso. Permitam-me inverter a ordem dos versículos aqui para uma melhor compreensão, e nós vamos fazer isso pelo menos 2 vezes aqui nessa manhã. Vamos começar pelo versículo 2, porque ele é a base que vai reger esse primeiro ponto, porque na verdade o raciocínio de Pedro tem essa ordem baseada no verso 2 e que se expande no verso 1 e tem a sua aplicação também no verso 3, como um desdobramento, tá certo? Não percam esse raciocínio. Olha o que diz o verso 2. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por eles vos seja dado crescimento para salvação. O fato é que no início do capítulo, no decorrer do capítulo 1, Pedro já vai falar da importância da palavra de Deus. E aqui ele continua enfatizando essa importância dessa palavra. Por exemplo, se a gente pegar o último versículo do capítulo 1, ele vai dizer assim: pois fostes regenerados, versículo 23 em diante, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E aí ele vai fazer uma comparação com a vida humana, pois toda a carne é como erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, ou seja, é uma palavra permanente. E aqui Pedro continua a falar dessa palavra que é permanente. E ele vai nos mostrar qual deve ser a nossa disposição para com essa palavra. Ele vai falar em desejo. E que desejo é esse? Um desejo ardente. Desejai ardentemente a palavra de Deus. E como é que ele vai utilizar isso? A comparação, como uma criança deseja o leite materno, uma criança recém-nascida deseja esse leite, assim também o crente deve desejar a palavra de Deus. Talvez a implicação aqui seja como leite para recém-nascidos, seja pelo fato da igreja, de certa maneira, essa igreja da dispersão, ser uma igreja jovem na sua caminhada com Cristo.
E talvez essa palavra voltada mais especialmente para aqueles que eram novatos na fé cristã. Contudo, o desejo pela palavra de Deus é um desejo que deve ser sempre permanente, seja um crente novo, seja um crente mais vivido, seja uma criança, seja um adolescente, um jovem, seja lá qual faixa etária, qual sociedade. Todos nós devemos desejar ardentemente a palavra de Deus. E aqui, da mesma forma que nós antigamente desejávamos as coisas que traziam desprazer para Deus, traziam um prazer temporal para a nossa carne, de certa maneira trazia um prazer temporal, e a nossa dedicação era tamanha para as coisas desse mundo, coisas que não trouxeram nenhum benefício. Se você pensar aí nessa manhã, qual foi o benefício? O que foi que eu trouxe de tudo aquilo que eu me alimentei das coisas desse mundo? E aqui eu estou pensando nas coisas como pensando no pecado, coisas que são pecaminosas, coisas que vão contra a lei do Senhor. Talvez se você pensar numa vida de mentira que você teve antes, numa vida de engano, numa vida de inveja, se você pensar numa vida voltada para os bens materiais, e você chega hoje e diz assim, aquilo tudo não me trouxe nenhum benefício espiritual. Eu desejava, e agora o desejo, irmãos, que nós tínhamos por essas coisas que são vãs, passageiras e que nos afastavam de Deus, nós devemos agora transferir para as coisas espirituais, desejar ardentemente a palavra de Deus. E o nosso desejo deve ser esse, desejar ardentemente, sabe? Como uma costa anseia por águas, assim o nosso coração, como uma terra seca, deve ser sedento pela palavra de Deus, pelas coisas espirituais. Irmãos, nós temos desejado ardentemente essa palavra, desejar ardentemente assim, com todo o nosso, sabe, é como se você desfalecesse pelo desejo de estar perto da palavra de Deus. É aquele irmão quando chega no final do dia, quando ele pensa que por um acaso ele não tenha parado para meditar, você não consegue ficar bem. Você diz assim, eu estou usando a mesma linguagem, eu estou faminto aqui, ou estou subnutrido, porque eu não me alimentei, eu preciso dessa palavra. Quantas vezes nós não chegamos para a palavra de Deus assim, como eu preciso disso? Abrimos a palavra de Deus, assim, eu preciso me alimentar. Quando as coisas desse mundo tentam preencher o nosso coração, a nossa mente, a preocupação, as preocupações dessa vida, como nós lemos aqui no Salmo 39, as inquietações dos nossos dias, nós precisamos da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Se você é um cristão que só lê a palavra de Deus nos cultos, eu espero que nesse tempo você esteja se disciplinando a ler a Escritura na sua casa. Porque o desejo do crente deve estar sendo sempre voltado para a palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, aprender a depender da palavra, a depender dessa palavra que é eterna. Eu fico pensando, estava preparando esse estudo e imaginando quanto tempo a gente tem dedicado às redes sociais. E aí fui pesquisar algumas pesquisas, eu não consegui achar uma pesquisa deste ano, mas consegui do ano de 2019. Ou seja, eu imagino que esse ano o acesso, principalmente por causa desses meses de confinamento, seja muito maior do que o do período dessa pesquisa. E a pesquisa pretendia levantar essa questão: quanto tempo as pessoas estão passando nas redes sociais? E para um dado especialmente voltado para os brasileiros, esse é um levantamento mundial, mas assim, os brasileiros ficaram em segundo lugar nesse ranking, dizendo que diariamente os brasileiros, em média, estão utilizando as redes sociais durante 225 minutos por dia. Sabe o que é isso? São quase 4 horas. São quase 4 horas do nosso dia que nós estamos... Isso é um levantamento, uma média, obviamente, especialmente os jovens, faixa etária dos 14 aos 26 anos,
mais ou menos essa faixa etária, estão totalmente debruçados nas redes sociais. Veja, e isso é um dado que nos traz pelo menos uma preocupação. É claro que tem gente que está usando e precisa usar mais porque está no seu home office, porque está tendo aulas pela internet. Eu não estou falando desse tempo proveitoso de trabalho ou de estudo nas redes sociais, mas um tempo, obviamente, onde a gente usa para mero entretenimento. É muito preocupante isso. E a gente começa a pensar como esse tempo de isolamento pode nos fazer refletir acerca do nosso tempo. Antes, se havia alguma dúvida, alguém que dizia assim, olha, eu não leio a Bíblia porque me falta tempo, você tem tido tristemente essa realidade, essa certeza de que não se lê a Bíblia não por falta de tempo, mas por falta de interesse, muitas vezes. Veja, 4 horas e eu fico a pensar e a refletir. Como no nosso dia a gente separa 30 minutos para ler a palavra de Deus mais especificamente. Eu não estou dizendo que a gente precisa meditar na palavra de Deus em todo tempo, em tempo fora de tempo, mas assim a gente precisa parar. É um exercício, irmãos. É um exercício. Da mesma forma que nós temos os nossos horários para as nossas atividades triviais, seculares e normais no nosso dia a dia, nós precisamos parar, dedicar um tempo exclusivo para a leitura da palavra de Deus e para a oração. Isso faz bem à alma, para o coração, e na verdade, esse é um desejo que o homem tem de ouvir a palavra de Deus, especialmente aqueles que nasceram de novo. Imagine só, se nós utilizássemos esse tempo, parte desse tempo, obviamente, para a meditação na palavra de Deus. Irmãos, se é uma comunidade guiada pela palavra de Deus, se nós somos igreja fora do edifício, fora do espaço físico, porque nós somos normatizados, somos guiados pela palavra de Deus, essa palavra ela tem um compromisso ético na nossa vida, esse compromisso é permanente. No verso 1, Pedro vai dizer assim, despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicência. A palavra que ele vai usar aqui é se despojar, ou tirar essa roupa, essa vestimenta da maldade. E aqui ele vai dizer algumas características, mas todas elas relacionadas, ligadas à maldade. Ele poderia expandir para tantas outras. Mas ele vai falar, olha, vocês, já que vocês são guiados por essa palavra, vocês precisam se despojar, vocês precisam lançar fora, tirar da vida de vocês toda maldade e dolo. Veja que essa igreja era uma igreja que estava passando por sofrimentos, e como somos tentados a falar bobagens quando estamos sofrendo, como somos tentados a blasfemar, como somos tentados a se reclamar da vida, da sorte, do mundo, como somos tentados a falar contra Deus algo por causa dos dias difíceis. Mas aqui é nesse contexto que Pedro está dizendo, é a palavra de Deus que deve guiar a vida de vocês. Se despojem dessas coisas, essas roupas vocês vestiam quando vocês estavam no mundo, mas eis que agora vocês foram lavados pelo sangue do Cordeiro, as vestes de vocês são alvas, são limpas, e agora vocês precisam se vestir daquilo que é espiritual, e a nossa roupa ela vai ser limpa, alvejada, cada vez mais branquinha, quando nós estamos meditando, buscando viver segundo a palavra de Deus, pela ação poderosa e graciosa do Espírito Santo e pelo auxílio bendito e precioso do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nos despojemos então, é um mandamento, toda forma de engano, de toda hipocrisia, ou seja, de toda falsidade. Isso nos remete ao relacionamento uns com os outros. Podemos ser falsos, usar máscaras. Quantas máscaras estão sendo usadas bem antes do coronavírus pelos crentes? Máscaras estas, através das quais a gente utiliza para se relacionar com o outro, quando nós não estamos sendo verdadeiros.
quando nós estamos usando de inveja, ou olhando para a sorte do outro. Olha, todo mundo está sofrendo nesse tempo de isolamento social. Tem tanta gente padecendo, tanta gente sofrendo economicamente, mas aquele irmão parece que está do mesmo jeito. Parece que ele começou a prosperar ainda mais no tempo do Covid, e nem em tempo de pandemia ele deixa de prosperar. Então, todos esses pensamentos invejosos, olhando para o mundo, talvez para a sorte de outros. Quem é rico não está sofrendo, sabe? E a gente acaba com esse tipo de pensamento pecando. Porque essa é a nossa sorte, irmãos. A mão de Deus que guia o nosso destino, o nosso caminho. Amados, então lancemos fora toda inveja, todo esse olhar de cobiça para aquilo que é do outro. Alguém que tirou um benefício do governo, seu nome não foi aprovado. Tantas coisas podem nos levar à inveja e à cobiça. Amados irmãos, aquilo que nós precisamos desejar ardentemente e sentir inveja da experiência, talvez digamos assim, da experiência espiritual dos nossos irmãos, aqueles que estão mais perto de Deus, e a gente olhar assim, eu tenho inveja da forma como esse irmão se relaciona com Deus, eu sinto inveja da forma como ele é piedoso, eu quero ser piedoso também. Eu costumo dizer que essa é inveja santa, e é uma inveja que a gente pode lutar de maneira abençoada, dizendo que coisa boa é sentir inveja quando os irmãos estão perto de Deus. Eu quero ter esse relacionamento com Deus da mesma forma. Não querendo que o irmão deixe de ser crente, mas pelo contrário, que você também venha ser aquecido junto com ele. Você deve sentir inveja agora de mim. Como assim, pastor? Eu que estou aqui na igreja, você dizendo assim, eu queria estar na igreja também como o pastor Érico. Eu queria estar na igreja também como o Gustavo, como o André, como o Mateus. Eu queria também estar. Esse é o tipo de desejo que a gente precisa nutrir no coração da gente. Mas por enquanto você não pode vir, tá bom, meu irmão? Essa equipe está aqui porque são indispensáveis esse trabalho. E graças a Deus pela vida desses irmãos. Eu disse a André nessa semana que... Mandei uma mensagem para ele, disse, haja galardão, André. E disse que as reservas do céu já estão sendo esgotadas, zeradas, por causa do galardão desses irmãos que estão aqui. Né? O trabalho deles começa bem antes, né, da edição dos vídeos, durante a semana. Então, que o Senhor abençoe a vida deles. Foi só um adendo aqui. Aí no verso 3 ele diz assim, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Esse já que tendes, se é que já tendes, na verdade, a gente pode entender essa expressão como uma afirmação. Se é que já tendes, a gente pode entender como, já que vocês têm essa experiência da bondade de Deus. Aqui ele está citando o Salmo 34, no versículo 8. Salmo 34, verso 8. Esse salmo, escrito por Davi, Pedro está se utilizando deste verso, no qual ele diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. E por isso ele está chegando para a gente agora, dizendo, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. E como Deus é bondoso. Já parou para pensar, meditar e agradecer a Deus por sua bondade hoje? Pelo dia que Ele tem concedido a você? A bondade de Deus, ela é revelada a todos os homens. Quando todos os homens são agraciados com o dom da vida, pela criação, pelo sustento, todo homem, toda a raça humana, prova da bondade de Deus em todas as coisas que Deus tem lhe dado como privilégio, como prestígio nessa vida, pelo sustento, pelo ar que se respira, pelo mantimento, pelas fontes naturais, pelas fontes de energia, pela natureza de maneira geral, pelo raciocínio.
Por tudo, isso é bondade de Deus. O que sustenta esse mundo, meus irmãos, é a bondade de um Deus gracioso, de um Deus generoso. Todo homem, indistintamente, em todos os lugares, estão provando dessa bondade. Todavia, queridos, essa bondade de Deus aqui expressa por Pedro é a bondade revelada por meio do Senhor Jesus Cristo. É por meio de Cristo que o homem experimenta da bondade eterna e graciosa de Deus. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que têm a consciência, o entendimento de que foram salvos da condenação, daqueles que foram libertos de uma vida de pecado e que só conduzia à morte. E você consegue ver como o Senhor Deus foi bondoso para comigo, me regenerando, me dando uma nova vida, me dando uma família na fé também. Essa é a bondade de Deus expressada da maneira mais excelente, mais extraordinária. A bondade dele manifestada por meio de Jesus Cristo. Quanta bondade há da parte do nosso Deus. Eu não posso reclamar da minha sorte, eu não posso reclamar dos meus dias, eu não posso reclamar da minha situação atual, quando eu estou olhando para a bondade de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Interessante, porque algumas pessoas ficam indignadas porque Deus está agindo de certa forma que eu não consigo entender. Você já ficou indignado pela bondade de Deus? Como é que isso acontece? Diz, Senhor, como é que o Senhor foi bondoso comigo? Eu fico revoltado com a bondade de Deus. Como Ele foi gracioso. Eu sou pecador, eu nada mereço. Eu quebro os teus mandamentos, ó Deus. Eu peco contra os meus irmãos. Eu não tenho a disposição que deveria para te servir. Eu não sou apressado para pregar a tua palavra. Eu sou um crente atrapalhado. Eu sou um homem que tem um cobiça e inveja no meu coração. E logo a mim, Senhor, o Senhor escolheu para manifestar a maior de todas as bondades, fazendo com que o teu filho viesse a esse mundo, tomasse a minha dor, as minhas aflições, o meu pecado e levasse, e me trazendo agora, tirando a minha culpa, e agora colocando sobre mim essa vestimenta da paz e da alegria, que excede todo o entendimento. Você já ficou revoltado com Deus por causa da sua bondade? Meu Deus, como são, insondáveis os teus juízos, os teus pensamentos, ó Deus, o Senhor verdadeiramente é bondoso. Quão bondoso é o nosso Deus, louvado seja o seu nome. E aqui, meus irmãos, nós podemos pensar em termos de aplicação para o coração da gente. Já que Deus é bondoso comigo, eu não posso responder com maldade. Entende aqui o ponto? Já que Deus agiu com bondade, eu não posso responder com maldade, nem para com ele, nem para com os meus irmãos, nem para com o próximo. Se Deus foi tão gracioso comigo e tão bondoso, como é que eu posso pensar coisas más? Como é que eu posso agir de maneira maldosa para com outras pessoas? Eu não posso responder senão com bondade, porque você recebeu toda a bondade desse Deus que é tão bom e um Deus tão gracioso. Então, pensando nisso, precisamos responder com bondade. A igreja é mais do que um edifício porque ela é guiada pela palavra de Deus. Deu para entender bem? Você está na sua casa, você está no seu ambiente de trabalho ou aqui na vida eclesiástica, mas você é guiado pela palavra de Deus. Ela não é uma norma eclesiástica, é uma norma de vida. E mais desafiador ainda, viver a palavra de Deus no mundo, não é? Segundo ponto, a igreja é mais que um edifício por causa do seu firmamento. E quem é o firmamento da igreja? E aqui eu queria fazer inverter a ordem dos versículos, tentando fazer com que vocês entendam melhor. Versículo 4, a gente vai ver o firmamento dessa igreja. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Quem é essa pedra? Chegando-vos para ele, aqui
o Pedro está remetendo aqui ao Senhor Jesus Cristo, está falando desse Cristo poderoso. Quando chegar no final do versículo 5, ele vai enfatizar isso. Por intermédio de Jesus Cristo, nós podemos oferecer sacrifícios espirituais. Então, a pedra que vive, a gente traz esse conceito, e por isso eu falei para vocês que a gente vai utilizar alguns textos do Antigo Testamento, porque esse é um conceito que Pedro está falando, que nasce no Antigo Testamento, em outras porções da revelação. Temos alguns textos, vamos ver 2 agora. Deixe-me completar aqui essa leitura de Pedro ainda, para que a gente possa ir para lá. No verso 6, assim: por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Aí no versículo 7 ele diz assim: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Até aí. Vamos agora para Isaías 28:16. Essa é a base utilizada por Pedro. Isaías 28:16. Ele diz assim: Isaías 28:16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Veja, essa pedra angular diz respeito às edificações antigas, na qual era a base dessa construção, uma pedra principal, uma pedra de esquina. Ou seja, ela é elementar, ela é fundamental para o edifício da igreja. Quem é este? Jesus Cristo. Quem a pôs? Segundo Isaías, o próprio Deus, o Senhor Deus, Yahvé. Eu assentei em Sião essa pedra, não é? Falando como a base do Antigo Testamento, em Jerusalém, o templo em Jerusalém, que espiritualmente aplicado aqui a gente remete também tanto ao Senhor Jesus Cristo quanto à igreja de Cristo. Ele é essa pedra angular, a pedra principal, a base fundamental na qual a igreja permanece de pé ou ela cai. Porque somente nesta base, nessa pedra angular, a igreja verdadeira de Cristo pode ser edificada e pode crescer, como Efésios vai nos trazer essa ideia. Então aqui está dito, no verso 28:16, o Senhor Deus pôs essa pedra. Ele vai dizer que essa pedra é pedra preciosa, angular, solidamente assentada, sem nenhuma falta, sem nenhum desnível, sem nenhum erro. Cristo Jesus. E essa pedra, Yahvé nos diz, essa pedra é preciosíssima. Que bênção, que bênção. E aqui, meus queridos irmãos, tem outro texto utilizado por Pedro, que está no Salmo 118. Salmo 118, o versículo 22. Ele diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Mostrando aqui no contexto do Salmo aqui, mostrando a questão do rei, do monarca. Mas aplicada por Pedro ao Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer que essa pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra, a pedra angular. Veja, meus irmãos, quem é o fundamento da igreja? Qual é a base fundamental da igreja? A igreja ela está posta pelos profetas, pelos apóstolos, pelo ensino da palavra de Deus. E essa pedra angular, essa pedra principal que os apóstolos pregaram, que os profetas anunciaram, não é outro senão o Senhor Jesus Cristo. E por isso, a gente precisa entender que fora de Cristo Jesus não há uma igreja permanente, não há uma igreja verdadeira. A gente pode pensar
aqui nas construções dessa patrimônios históricos considerados assim pela Unesco ou por uma Secretaria de Cultura, onde observa um prédio de um valor histórico acentuado, importante para um local, ou até mundial, como é o caso do reconhecimento da Unesco. São lugares onde a gente olha, onde as pedras elas falam de certa maneira por causa da sua história, se a gente considerar aqui um prédio. Mas quando a Bíblia fala dessa pedra que é Jesus Cristo, ele diz que essa pedra é uma pedra viva, não pelo seu valor histórico, não pelo seu relato bíblico tão somente, mas pela realidade de que essa é uma pedra que continua viva. Jesus Cristo é essa pedra fundamental que vive no meio da sua igreja, permanente, sólida, que sustenta a todos nós. Nesses dias caóticos, nesses dias difíceis, nós continuamos de pé por causa dessa pedra viva, e nós estamos ligados, assentados a essa pedra viva, essa pedra fundamental, e assim que é a igreja de Cristo. E assim, no verso 6, ele diz assim: por isso está na Escritura, eis que põe-se uma pedra angular, eleita e preciosa, como nós lemos agora em Isaías. E no verso 7, ele vai dizer: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Quando você olha para Cristo, você olha com um olhar diferente. O mundo passa como se Cristo fosse uma pedra morta, como sem nenhum peso, sem nenhum valor. Mas para um crente, Cristo é a pedra que brilha, é a pedra que não é rejeitada, é a pedra preciosa, é o lugar mais importante, é um olhar diferenciado. Por isso Pedro vai dizendo: para vocês que vivem, para vocês que são igreja, vocês olham para Cristo com um olhar diferente. Para vocês, Ele é essa pedra que vive e é preciosa. Não para os descrentes. O que foi que os descrentes, e aqui ele está falando de um texto do Salmo 118, que nós lemos ainda há pouco, é uma pedra de tropeço, rocha de ofensa, e estes tropeçam nessa palavra. Essa mesma pedra, que é Cristo, que nos leva até Sião, ela também leva as pessoas para o abismo, porque estas tropeçam e caem. Essas tropeçam e não se levantam, porque são incrédulos, porque não creem no enviado de Deus, não creem no Senhor Jesus Cristo. Eles estão caídos, até que Deus mude a sua sorte, mude o seu destino, eles permanecem caídos. Do contrário, serão condenados para sempre. Em Atos 4:11, essa mesma expressão, está com a Bíblia? Está com sua Bíblia? Então, Atos 4:11, Pedro falando aqui perante o Sinédrio, ele vai dizer: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Veja, o mesmo Pedro que está falando perante o Sinédrio aqui na sua carta, ele repete isto. Agora, em Atos 4, ele está falando para os judeus diante do Sinédrio: vocês construtores, vocês que construíram uma religião, vocês que edificaram uma religião tão bonita, um templo tão bonito, vocês se esqueceram da pedra principal. Vocês construíram uma religião baseada em ordens, em costumes humanos. Vocês se esqueceram da pedra angular. Vocês tropeçaram nessa pedra. Sabe, a parte mais importante, estrutural da construção. Eles se esqueceram. Jesus vai ser mais enfático ainda em Mateus no capítulo 21, aplicando essa realidade principalmente ou primariamente aos judeus. Em Mateus 21, ele vai falar da parábola dos lavradores maus. Deixe-me ler para vocês, Mateus 21. Diz assim, é uma parábola, no versículo 33. Atentai noutra parábola.
Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, lhe fará aqueles lavradores? Que fará? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados, que arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remeteram os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor. É maravilhoso aos nossos olhos. Veja, a mesma expressão. Pedro está utilizando a palavra que o Senhor Jesus Cristo utilizou, dizendo assim: olha, Deus mandou os profetas anunciando o Filho, e vocês não ouviram. Está falando aos judeus incrédulos acerca de Jesus, como muitos permanecem ainda hoje. Vocês não deram ouvido aos profetas, vocês mataram os profetas, vocês apedrejaram os profetas, e por último eu enviei o meu filho, e vocês também rejeitaram o filho. E aqui Jesus vai dizer: vocês nunca ouviram, vocês nunca atentaram para o que o profeta Isaías falou, esse profeta que esteve entre vocês e vocês não deram ouvidos a ele. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Quanta rejeição! Os homens têm rejeitado o Senhor, o poderio, o reino do Senhor Jesus Cristo. Não rejeite o seu reinado, não rejeite a sua glória. Pelo contrário, se dobre diante do Senhor Jesus Cristo. Uma vida inteira de rejeição, no final redundará na rejeição do próprio Deus contra você. Terrível coisa é ser rejeitado por Deus. Você passou uma vida rejeitando ao Senhor Deus, mas você pode se arrepender e se voltar para Ele, e todos os seus pecados serão perdoados. E aqui, ele vai dizer que para aqui também foram postos, de certa maneira, ou de maneira clara e convincente, ele está incluindo aqui o propósito soberano de Deus, no que tange a predestinação. Ao Deus de toda glória, que no passado viu a indisposição dos homens, e que na eternidade também decidiu não agraciar esses homens, desvendando os seus olhos. É interessante. Quando Jesus Cristo, ainda menino, foi levado ao templo, enquanto criança, e quando ele chega ao templo levado por José e Maria, ele é recebido por Simeão, né? Um homem justo, piedoso, que toma Jesus Cristo nos braços. E dentre o que ele fala, algumas coisas que ele diz profeticamente, ele diz assim, olhando para o menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel. Ele vai ser uma ruína. Imagina alguém dizendo isso do seu filho: ele vai ser uma ruína. Mas em que sentido? Profeticamente mostrando que muitos israelitas não veriam como pedra angular, mas tropeçariam. No entanto, ele levantaria muitos em Israel. Levantar no sentido da fé, do olhar para Cristo e crer nele. Em Isaías 8,14 é uma outra passagem do Antigo Testamento, tem várias, né, irmãos? E fora do Novo Testamento também. Então é muito rico o escrito de Pedro nesse sentido, não é? Ele diz assim, Isaías diz em 8,14, Isaías capítulo 8, versículo 14:
Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensas, as duas casas de Israel. Laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Para vocês ele vai ser um santuário, para vocês ele vai ser o templo, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa, as duas casas de Israel. Né? Mais uma vez mostrando essa pedra, que é o Senhor Jesus Cristo, esse fundamento. Então, a igreja cristã é mais do que um edifício, porque ela permanece na palavra de Deus, em todo e qualquer lugar, em qualquer situação. A igreja de cristã é mais do que um edifício, porque ela está fundamentada no próprio Cristo. Ele é a pedra viva. Em último lugar, irmãos, a igreja cristã é mais do que um edifício, porque é uma comunidade de sacerdotes. Olha o que diz o versículo 5, aí você volta para o 5 e depois a gente vai para os versículos 9 e 10. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Ele vai dizer que Jesus Cristo é a pedra que vive, e agora ele olha para a igreja e diz assim: vocês mesmos são como pedras que vivem. E por quê? Porque sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo. Eu começo a imaginar, olha, tem geralmente no adorno de uma casa, talvez pensando aqui na imagem de uma entrada de um muro, né? Sempre tem aquela parte, geralmente a gente coloca aquela parte principal, aquela cerâmica mais bonita, aquela parte de maior destaque, aquele porcelanato mais brilhoso, que traz destaque, e aquela pedra vai realçar todo mais. Mas existe o todo mais que foi realçado por ela. E assim somos nós. Fazendo parte dessa igreja que é fundamentada nessa pedra principal que é Cristo, mas estamos lá, tijolinhos, tão simples, né? Tijolinhos sem nenhum valor, mas porque estamos assentados junto a essa pedra principal, ou seja, nós estamos em Cristo Jesus, a beleza na noiva, a beleza na igreja de Cristo, por causa dele, mas todos nós fazemos partes como pequenos tijolinhos nessa construção, nessa edificação tão preciosa. Efésios vai nos trazer também essa dimensão dessa igreja lá no capítulo 2. Aqui ele vai falar sobre uma coisa interessante, irmãos. Vocês são casa espiritual. Casa espiritual. Ou seja, não é um espaço físico. Vocês são casa espiritual. E ele vai dizer, para ser de sacerdócio santo. E aqui nós podemos pensar numa prática ou numa doutrina católica da Igreja Católica medieval que foi combatida por Martinho Lutero, um teólogo, um estudioso, um pastor importante para a história da Igreja Reformada Protestante, lá nos idos do século XVI, quando ele vai levantar uma doutrina, defender uma doutrina, resgatar uma doutrina chamada sacerdócio universal de todos os crentes. A estrutura eclesiástica, a estrutura da igreja medieval, da igreja católica, ela fazia uma divisão, uma dicotomia entre clérigos e leigos, onde pessoas que tinham um chamado mais excelente, que eram os padres, os bispos, os monges, eles faziam parte de um grupo especial. E as demais atividades, as demais profissões, comerciante, sapateiro, essas ficariam em um segundo plano, essas não eram atividades santas, digamos assim. E Martinho Lutero, inclusive dentro da própria estrutura da teologia católica romana,
só era possível ser igreja, receber perdão, receber os sacramentos, nesse sentido, por causa desses clérigos que eram pessoas mais espirituais, eram destacadas, seu corte de cabelo era diferente, suas vestimentas eram diferenciadas, justamente porque eles tinham essa posição dentro da igreja, como sendo mais importantes. Martinho Lutero vem tratar sobre esse sacerdócio universal de todos os crentes, dizendo, não, por meio de Cristo, através de Cristo Jesus, agora nós podemos ser sacerdotes, abençoando uns aos outros, amando uns aos outros, servindo uns aos outros. Nós podemos nos achegar até Deus mediante o Senhor Jesus Cristo, e com isso Lutero não estava desfazendo das vocações, o chamado para um presbítero, para o pastorado, não estava desconsiderando esse chamado, dizia, não, Deus levanta pessoas, separa pessoas de maneira especial para exercerem esse chamado, essa vocação. Mas de maneira geral, todo crente, ele é um sacerdote, porque agora ele pode se achegar até a presença de Deus. Se no Antigo Testamento um sacerdote era alguém que era escolhido, sacerdote era alguém separado por Deus para oferecer ao Senhor Deus, em nome do povo, um representante do povo, sacrifícios, dentre estes o sacrifício de animais. E havia toda uma recomendação, era uma pessoa de sexo masculino que pertencesse a uma determinada família, de uma tribo exclusiva, a tribo de Levi, pertencente ao povo de Israel. Então havia toda essa exclusividade, mas por meio de Cristo Jesus, agora nós podemos oferecer a Deus sacrifícios de louvor, não mais os sacrifícios de animais, porque Jesus Cristo ele já se sacrificou por nós, um único sacrifício já é válido para todo sempre. No entanto, agora nós, como Romanos capítulo 12 vai dizer, que nós devemos oferecer um culto, uma oferta, um sacrifício vivo a Deus, que é um culto racional. A nossa adoração a Deus de maneira geral, as nossas ofertas, o nosso auxílio aos outros irmãos, o nosso suporte à igreja de Cristo, tudo isso é recebido diante de Deus como oferta espiritual, agradável a Deus. E por que agradável? Por que agradável? Por causa de Jesus Cristo, é o que diz aí no final do verso 5. É Ele quem santifica as nossas ofertas. É por causa dele que nós podemos cultuar. Por causa do Senhor Jesus Cristo, Deus aceita. Ele recebe como aroma agradável, como cheiro suave as suas narinas. E aqui ele vai falar sobre esse sacerdócio santo. Em Êxodo 19:6, Deus falando ao povo de Israel, por meio de Moisés, diz assim, vós me sereis reinos de sacerdotes e nação santa. Esse era o propósito, o chamado para o povo de Israel, lá no Antigo Testamento. Vocês serão um reino de sacerdotes, uma nação santa. E agora, Israel, ela acaba menosprezando esse chamado, pecando. Mas Pedro vai dizer, esse chamado agora não é só para um israelita de sangue, mas para o Israel espiritual e para todo crente. Vocês agora têm esse acesso à presença de Deus. E aqui vai falar dessa exclusividade. A igreja é mais do que um edifício, porque é composta por sacerdotes, pessoas que foram chamadas por Deus. É uma comunidade de sacerdotes que agora estão no mundo, servindo a Deus no mundo, da maneira como o Senhor chamou cada um, com os dons, com os talentos, sendo no lar, na família. Você é o sacerdote do seu lar, veja, é o sacerdócio universal. Nós estamos servindo a Deus, vivendo nesse mundo, mas sendo representantes desse reino precioso. Você é um sacerdote santo. E no verso 9, ele vai enfatizar ainda mais esse chamado. Vós, porém, enquanto aqueles tropeçaram, lembra, eu falei ainda agora, enquanto os judeus tropeçaram nessa pedra principal, eles desprezaram o próprio Cristo, enquanto o mundo despreza a Cristo, quem vocês são? Qual a sua identidade? E aqui ele vai dizer, vocês são a raça eleita, vocês são esse povo escolhido por Deus, por quem Ele se sacrificou.
É uma raça, a igreja da dispersão, a igreja da diáspora, a igreja que está distante. Olha, pertencemos todos à mesma raça. É uma raça eleita, ou seja, um povo que Deus, desde a eternidade, escolheu amar. E escolheu e tomou para si. É um sacerdócio real. Participamos do seu reino, como nós falamos. E participamos do seu sacerdócio como aqueles que intercedem pelos perdidos e pelo povo de Deus. Temos essa função como sacerdotes também, interceder por esse mundo perdido, nesse tempo onde as pessoas estão sem esperança. O mundo chora, lamenta, pranteia, porque não tem um firmamento sólido. Então Deus levanta a igreja, não somente para pregar, e aqui o texto vai nos dizer daqui a pouco, para anunciar as virtudes, mas como sacerdote, a igreja é aquela que enxuga, seca as lágrimas desse mundo, lhe trazendo a esperança para o tempo presente e mais especialmente para o tempo por vir, para toda a eternidade. Então a igreja é o lenço de Deus nesse mundo. Só a igreja pode consolar os que choram, sejam de dentro, sejam de fora. Porque só a igreja tem a razão da esperança. Só a igreja sabe, recebeu o consolo de Deus e recebeu esse chamado agora para ser sacerdote. Talvez você esteja sendo sacerdote aí com seu celular. Você não está passando 4 horas nas redes sociais sem fazer nada. Mas assim, usando o seu WhatsApp, consolando, levando mensagem, pelo Instagram, levando mensagem de conforto, um pequeno vídeo para um parente distante, ou para um vizinho, ou nas redes sociais, não disseminando ódio, divisão, contenda, ou assuntos que o mundo já está recheado, já está cansado e chora por causa dessas notícias. Você tem o Evangelho, e o Evangelho é a consolação de Deus para um mundo que chora. A mesma mensagem que o Senhor Jesus Cristo levou à viúva de Naim: não chores, em mim há esperança. Nós podemos dizer: não chore, porque em Cristo há esperança, não somente para essa vida, mas para todo sempre. Não chore. Quem pode secar as lágrimas desse mundo, senão alguém que tem o lenço do Evangelho, aquele que foi consolado e recebeu esse sacerdócio para interceder por esse mundo. Ao mesmo tempo você pode dizer: Senhor, tem misericórdia desse mundo, tem misericórdia desse mundo que se perde. Seu coração é de sacerdote, meu irmão, é de sacerdote. Essa é uma nação santa, um povo espalhado pelo mundo inteiro, que não tem raiz em nenhum lugar, não tem raiz em lugar nenhum, mas o mundo inteiro é dele, porque é uma nação santa. É um povo que está espalhado nos 4 cantos, na dispersão, na diáspora, mas é um povo espalhado pela marca característica da separação de Deus. Que lindo isso, que imagem linda. Deus em todas as nações, em todos os povos, seja lá entre os indígenas, tem um povo separado. Deus disse: esse povo é meu, esse povo me adora. Seja nos lugares mais longínquos, entre os esquimós, Deus tem um povo ali separado. Ah, que coisa linda, que coisa maravilhosa. É uma nação santa, aqueles que fazem parte desse reino, mesmo vivendo como peregrinos. Alguém diz assim, para a igreja da dispersão, para essa igreja sofredora: vocês são sofredores por causa do nome de Cristo, vocês não têm nada. Não sabiam que o céu pertencia a eles para todo sempre. Talvez para você, meu irmão, que não tem um palmo de chão nesse mundo, e você pensa: meu pai, se eu morrer agora, eu não tenho onde cair morto. O céu de Cristo é para você. Cristo é seu, e Ele vale mais do que o mundo inteiro. Mais do que o mundo inteiro. Para que Deus faz isso? Para que Deus separa um povo? Para que Deus chama um povo para ser sacerdócio real, a fim de proclamar, como a gente falou? E aqui eu trago uma citação de um pastor chamado Warren Wiersbe. Ele diz assim: os cristãos são pedras vivas desse edifício,
Cada vez que alguém crê em Cristo, outra pedra é extraída da pedreira do pecado e cimentada pela graça no edifício. Para nós, a igreja aqui na terra pode parecer um monte de entulho e de ruínas, mas Deus vê a estrutura em sua totalidade à medida que ela cresce. Coisa linda isso aqui, né? Eles são pedras vivas. Cada vez que alguém crê em Cristo, ele é extraído dessa pedreira do pecado e cimentado pela graça no edifício, cujo Cristo é a pedra principal. E aqui na terra não parece muitas vezes que a igreja é um entulho. Uma igreja tão desordenada, uma igreja tão fraca, uma igreja tomada por tantos pecados, é uma igreja que entra em confusão, é uma igreja que não é relevante, ou tantos problemas nós podemos levantar neste mundo, falando da igreja é verdade, ela parece um monte de entulhos, mas ali, meus irmãos, é a construção de Deus. Deus vê a estrutura em sua totalidade. E por isso Efésios 2 vai nos dizer, Efésios 2:19, estou já terminando, diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Que construção linda! Parece um monte de entulho, parece até que não tem arquiteto, parece que não tem um mestre de obras. O que será? Está demorando tanto. É uma obra excelente, Deus já vê o final dessa construção. Tão linda, tão preciosa. A edificação, um prédio mais lindo que jamais a Unesco tombará e reconhecerá o seu valor, porque ela é de valor espiritual. Você é essa pedra, você faz parte dessa igreja tão linda. A fim de proclamar, porque você não era povo, mas agora você é povo. Você não tinha alcançado misericórdia, mas agora você alcançou misericórdia. É o que diz no verso 10. Vocês não eram, por isso vocês precisam. Eu falei da bondade de Deus. Meus irmãos, quanta bondade de Deus há aqui. Vocês não eram povo. No Antigo Testamento, tinha um profeta chamado Oséias. E Deus, dentro dos seus propósitos insondáveis e misteriosos, e para exortar, chamar a atenção do seu povo que era adúltero, ele chama Oséias, que é um profeta, faz com que manda Oséias casar com uma mulher adúltera. E essa mulher tem filhos, e a estes filhos o próprio Deus dá nomes a eles, e esses nomes têm um significado para o juízo de Deus contra o povo, e um desses filhos se chamava assim, não meu povo. Oséias 1 vai falar isso, verso 9. Disse o Senhor, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o seu Deus. Não meu povo. Era um povo que tinha rejeitado a Deus. Vocês não são meu povo, porque vocês me rejeitaram, e vocês me rejeitam. E aqui, Deus está falando através de Pedro à igreja dele, dizendo assim, vocês são meu povo. Você tinha uma placa, você tinha um registro no seu CPF, no seu registro de nascimento tinha lá, não meu povo. Você tinha outra certidão de nascimento, você não pertencia ao povo de Deus, alienado das coisas espirituais, você não era povo de Deus, eu não era povo de Deus. Mas eis que aprove ao Senhor um dia pegar, rasgar minha identidade, colocar uma nova identidade, dizendo agora você é meu povo, você pertence a mim agora, é propriedade exclusiva minha, eu comprei, está pago, comprei pelo sangue do meu filho, você é povo de Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Essa igreja viva, pedra viva, você que está na sua casa, você que está no seu trabalho, você que está no seu carro, ou em qualquer outro lugar, você que é povo de Deus, você é a igreja de Cristo, você é a igreja do Senhor Jesus Cristo, você recebeu do Senhor esse sacerdócio universal, você é um sacerdote. Louvado seja Deus. Vamos encerrar com 3
breves lembretes, aplicações para a gente. Primeira coisa que a gente precisa lembrar depois de ver esse texto tão maravilhoso: somos a igreja. A gente não está podendo vir ao prédio cultuar ao nosso Deus como é o nosso desejo, e nossa oração é que o Senhor mude a nossa sorte. Nós não estamos podendo desfrutar mais intensamente dessa unidade tão preciosa que se revela através dos cultos, desse ajuntamento solene. Não estamos podendo participar da nossa festa ágape. Nessa semana encontrei uma irmã, me deslocando para um lugar, encontrei um irmão, uma senhora tão querida da nossa igreja, e quando ela olhou para mim, ela começou a chorar, com lágrimas nos olhos. Ela disse: eu estou com muitas saudades da igreja. Estou com muitas saudades da igreja. Estou com muitas saudades dos irmãos. E ela se alegrou tanto por ter me encontrado. É verdade. Nós estamos com tantas saudades do ajuntamento do povo de Deus nessa terra. É um dos momentos que mais a gente sente o ar celestial, onde a gente mais vislumbra o que nos aguarda na eternidade, quando estamos cultuando a Deus junto com os nossos irmãos. E essa é uma faceta importante da igreja, que nos entristece, mas por outro lado a gente deve se lembrar: nós somos a igreja, os tijolos de Deus espalhados por todo o mundo. A igreja presbiteriana do Catolé tem um bocado de tijolinho da igreja aqui em Campina Grande e fora também. Somos a igreja e precisamos nos alegrar com essa verdade. Estamos impedidos de nos ajuntarmos, mas continuamos sendo igreja e nada pode impedir isso, porque faz parte do decreto da eleição bendita do Senhor Deus. A igreja, mais do que nunca, dentro de uma visão teológica, é a igreja invisível. Onde é que está a igreja? Onde está a igreja do Senhor? É a igreja visível aos olhos de Deus, é a igreja que está espalhada. Em breve a gente junta de novo esses tijolinhos aqui. Pelo menos uma paredezinha dessa igreja tão linda, que tem tanto espaço, que tem tantos milhares e milhares e milhões de tijolos. Primeira verdade: nós somos a igreja, você é a igreja de Cristo. Precisamos nos lembrar e nos alegrar, dizendo: Senhor, muito obrigado, eu não era povo, o Senhor fez de mim um tijolinho, e agora eu faço parte da igreja. Outra verdade é que nós não estamos liberados a viver sem o crivo da Escritura. Ou, em outras palavras, nós continuamos comprometidos com a palavra de Deus, mesmo impedidos de cultuar aqui juntos. Nosso compromisso com a palavra de Deus permanece. Não tem um modo stand-by que está ligado de igreja, de crente. Eu vou ligar um modo stand-by enquanto nós estamos na quarentena, eu não posso ir para a igreja, então eu não sou crente. Não existe isso. Continuamos sendo crentes, continuamos com o compromisso com a palavra de Deus. Pedro escreve para uma igreja sofredora, mas ele não dá um atestado de sofrimento para a igreja, dizendo assim: agora vocês podem murmurar, agora vocês podem viver a vida que vocês quiserem, até que os cultos sejam restabelecidos, ou até que a perseguição cesse. Não. Em qualquer tempo, nós precisamos honrar com a palavra de Deus. Você está em casa, de acordo com aquilo que você tem assistido, de acordo com aquilo que você tem ouvido, usado o seu tempo, lidado com seu esposo, com sua esposa, lidado com seus filhos, tudo isso continua um princípio válido, que é a palavra de Deus, que norteia a sua vida, que deseja agradar a Deus por sua vez, é por meio da palavra. É um tempo de sofrimento, mas eu não abro mão da palavra, eu continuo guardando os meus lábios, continuo guardando meu coração, continuo bendizendo a Deus, continuo exaltando. Não há atestado de sofrimento para a igreja que a autoriza a viver uma vida pecaminosa. Não há. Permaneça fiel ao seu Cristo, ao nosso Redentor, à nossa esperança. E por último, meus irmãos, Deus não cessou sua bondade para conosco. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo esse Deus gracioso, como a gente foi lembrado aqui, relembrado por Pedro. A bondade, se é que você já provou da bondade de Deus, e nós já provamos da bondade de Deus. Eu quero encerrar com uma frase de João Calvino, um pastor lá do século XVI também.
Ele diz assim: quão incomparável é a bondade de Deus para conosco. Ele nos escolheu quando nada podia achar em nós, senão imundícia e vileza. Ele toma por sua possessão peculiar escória, sem qualquer valor. Ele confere honra do sacerdócio a profanos. Ele conduz os vassalos de Satanás do pecado e da morte para que desfrutem de liberdade régia, da liberdade do rei, da liberdade do reino. Que coisa especial, que bondade maravilhosa do nosso Deus, nos fez povo. Somos mais do que uma edificação física, somos a igreja espiritual, lavada, separada, e agora fazemos parte dessa igreja do Senhor Jesus Cristo. A Ele seja honra, meus irmãos, ao Senhor seja toda glória, ao Senhor seja todo o louvor, por causa da sua bondade, por causa desse chamado lindo que Ele tem para nós, desse sacerdócio. E louvamos a Deus, porque Cristo é a nossa pedra preciosa. Ele é a pedra preciosa.